O volume 1 de Stranger Things 5 finalmente está entre nós. Eu já assisti e tenho muitas coisas para falar sobre. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Vou falar o que eu achei desse primeiro volume e algumas teorias para os próximos volumes. Então vamos lá! Bom, acho que primeiramente eu queria falar que eu gostei muito desses novos episódios, desses novos 4 episódios, né? Nossa, é uma sensação muito boa assistir uma nova temporada de Stranger Things. É uma sensação que a gente não tinha já fazia 3 anos, né? Então rever esses personagens é muito bom, cara. É muito legal, de verdade. Ai, cara, é uma sensação inexplicável quando você, sabe? Parece que você tá revendo amigos antigos. É isso que eu sinto com os personagens de Stranger Things. E aí eu já vou começar falando do primeiro episódio. Eu acho que eles começam muito bem. Todo começo de temporada, eles até hoje seguiram essa mesma estrutura da temporada seguinte se passar um ano após os eventos da temporada anterior. Eu achava que nessa temporada eles não iam fazer isso. Eu achava que eles iam continuar logo depois de onde parou a quarta e depois teria um salto. Mas não, eles fizeram isso novamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu admito que eu gostaria de ver o que os personagens fizeram logo após aquele caos todo do final da quarta temporada. Eu gostaria muito de saber. Mas enfim, não, não é um problema. E eu queria começar dizendo que eu gostei muito da introdução dos personagens no primeiro episódio. É muito legal você ver o que cada um tá fazendo. E aí eles vão lá e vai mostrando uma dinâmica muito boa, o que cada personagem tá fazendo, como que eles estão, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. É muito legal você ter essa volta dessa conexão com os personagens, sabe? Stranger Things sempre fez isso muito bem e nessa temporada não foi diferente. Uma coisa que eu gostei bastante no primeiro episódio é que mostraram como que eles se comunicam depois de tudo isso, sabe? Mostra que eles têm todo um sistema lá de comunicação na rádio para um saber onde o outro tá, eles têm um mapa da cidade e é tudo muito bem organizado. E, cara, isso é um detalhe muito legal, porque mostra que os personagens aprenderam, sabe? Mostra que eles sabem que eles separados não vão conseguir vencer. Então eles fizeram toda uma base, é tudo muito, sabe, muito organizado, sabe? É muito satisfatório de ver isso. Eu achei isso um detalhe muito foda, muito legal, de verdade. E que mais, cara, desse primeiro episódio? Ah, eu gostei muito da dinâmica dos meninos, né? Do Lucas, do Will, do Mike, do Dustin. Mostrar os 4 de volta, nossa, sensacional. A cena do Lucas chegando pra defender o Dustin, muito foda. Muito legal a gente ver os 4 juntos novamente. Que mais? Ah, e sobre o episódio 1, acho que é mais isso mesmo. Bom, sobre o episódio 2, o desaparecimento de Holly Wheeler. A teoria estava certa, quem lembra? Quem lembra que a gente tem esse nome desse episódio, ó, faz um tempão, se eu não me engano, desde 2023 ou 24, que a gente tem os nomes dos episódios da temporada. E aí esse segundo episódio era uma incógnita, né? Era o desaparecimento de, aí tinha 3 pontinhos. Aí surgiram um monte de teoria, só que aí devido àquelas imagens, não sei se vocês viram, mas vazaram umas imagens do Vecna, Dr. do Vecna com a atriz da Holly. Isso faz um tempinho já. E aí, por causa dessas imagens que teorizaram que a Holly seria a desaparecida. E realmente as teorias estavam certas. Era a Holly. E, nossa, quando eu vi que... Quando chegou lá... Nossa! Mas espera lá. Antes de eu falar disso, e a cena de abertura? Nossa! Os Duffer até tinham dado uma declaração de que a cena de abertura do segundo episódio seria a cena mais empolgante assim que eles já fizeram de cold opening, que é essa cena que vem antes da abertura, na série toda. Eles falaram isso.
E eu tava muito empolgado pra ver, e realmente é uma cena muito foda, mano. Nossa, os Demogorgon invadindo, aí a Karen quebrando a garrafa pra defender a filha. Nossa, muito foda, velho, muito foda mesmo. E a trilha sonora, ABBA, nossa, bom demais. Sempre acertam nas escolhas e não ia ser diferente. Mas que cena foda. Aí termina com levando a Holly, né? Aí chega a abertura e mostra finalmente o desaparecimento de Holly Wheeler. Foda, eu comemorei nessa parte, porque eu fiquei, nossa, as teorias estavam certas, mano. Tava certa, e realmente tava. E foi muito bom esse episódio. É, pô, essa coisa da Holly conversar com o Henry, né? Ele aparecer na forma humana, ele leva ela pra aquela casa lá. Nossa, a cena lá da Karen escrevendo o nome Henry, muito legal também. Muito legal a gente ter a dinâmica novamente do Mike com a Nancy, né? Eu até falei isso no meu vídeo anterior, que eu gostaria de ver o Mike e a Nancy de novo, né? Porque eles são irmãos e parece que a série esquece disso. Mas voltaram a ter dinâmica, muito legal de descobrindo que era o Henry, muito foda. E aí tem aquela cena maravilhosa no final que toca aquela música Mr. Sandman. Nossa, achei tão foda que colocaram essa música de Stranger Things. Combinou total. E o episódio acaba. Pá, muito legal, muito legal. Bom, vamos pro episódio 3, a armadilha. Muito legal o Derek. Nossa, eu preciso falar. Que personagem, que personagem. Vai tomar na peida, mano. Porra, que frase, que frase. Mas muito legal eles introduzirem ele. O Derek, ele já tinha sido anunciado, né? Se você acompanhava, igual eu, que sou um fã obcecado. Se você acompanhava as notícias da série, você já sabia que o Derek era o personagem novo dessa temporada. Mas a gente só sabia o nome e a aparência dele. A gente não tinha nada a respeito. E foi legal, foi muito legal ver o Derek. Eu juro que eu não esperava que ele ia ser um moleque tipo o Cartman do South Park. Eu juro que eu não esperava. Eu esperava tudo menos isso. E foi tão legal, mano. Ele, nossa, a cena lá do jantar dele, da Tina. Finalmente revelada a Tina, né? A Tina. Nossa, eu nunca ia esperar que a Tina, amiga da Erika, ia ser irmã do Derek, tava tudo conectado. Muito foda. Aí. Ele, ela chamando ele pra jantar e ele. Manda a mamãe tomar no rabo dela. Ai, muito bom, mano. Muito bom mesmo. Nossa, ele jogando terra no olho do Will. Nossa, muito sensacional. O humor dessa temporada tá muito bom. Tem uma coisa que me incomodou, mas eu já falo isso daqui a pouco. Mas esse episódio foi muito legal também. Toda essa armadilha que eles fizeram pro Demogorgon no estilo Esqueceram de Mim. Total, Esqueceram de Mim. E, cara, muito foda mesmo essa dinâmica dos personagens trabalhando em equipe, né? Eu acho isso muito foda. Sempre que tem uma cena assim, em Stranger Things, eu surto. Porque é muito legal ver eles trabalhando como uma equipe, velho. Muito legal mesmo. E, se eu não me engano, é nesse episódio que tem aquele plano que... Não, é nesse episódio, sim. Que o Mike, ele fala o plano, né, pra galera. E ele fala lá e não sei o quê. E a gente vai aqui, depois a gente vai aqui. Aí ele usa os bonequinhos da ID, coloca lá o Demogorgon. E aí depois ele fala, furos? Aí a galera só olha assim e bora pro plano. Nossa, da hora demais ver o Mike finalmente desse jeito, mano. É esse o Mike. É esse o Mike, não é aquele Mike da temporada 3 e 4, que parece que vocês esqueceram, né, Duffer Brothers? Esqueceram quem que é o Mike de verdade. Ele é esse cara, líder do grupo, que faz os planos, que tá ali apoiando os amigos. Mike, perfeito nessa temporada. Nunca te critiquei, tá? Nunca te critiquei. Mentira, critiquei um pouquinho. Critiquei mais os roteiristas do que o próprio Mike. Mas o Mike nessa temporada tá o auge. Eu adorei, de verdade mesmo, adorei o que fizeram com o personagem. Voltar ele às raízes. E muito foda. Adorei esse episódio também. Bom, já tá podendo falar então do episódio 4?
Mas primeiro vamos falar do final do episódio 3, em que simplesmente a Max aparece de volta. Mano, o grito que eu dei quando a o grito que eu dei é muito frágil de Twitter, né? Meu Deus do céu. Mas eu dei um grito a hora que a Max apareceu, porque eu não tava esperando. Eu não tava esperando, eu não tava. Mano, eu tava. Não sei, eu não tava esperando nada. Eu jurava que aquela pessoa ia ser um Harry, tá ligado? O Harry aparecendo atrás da Holly. Eu jurava que aquilo era meio que um teste, sabe? Porque logo antes o Harry fala: Ó, você não pode ir na floresta, é lá que os monstros vivem. Aí, aí ele sai e aparece uma carta dizendo: vá pela floresta, me encontre não sei o que, nas pedras rochosas lá. E eu pensei: ah, é o Harry testando a Holly, certeza. E ela vai cair certinho e vai dar de cara com ele e ele vai ferrar com ela, vai, sei lá. Mas não, mano, era a Max. Era a Max, simplesmente. E eu fiquei muito feliz. Nossa, como foi bom rever a Max. Como foi bom rever ela. Eu não tava esperando, mano. Eu não tava esperando. Foi muito legal. Ela. Oi. Aí o episódio acaba. Ai, Stranger Things. Eu te amo. E bom, já tá podendo falar então? Já tá podendo falar do que foi esse episódio 4 da quinta temporada de Stranger Things. Meu amigo, meu amigo. Mas vamos por partes. Vamos por partes. Tá. Foda ir por partes, porque a gente só lembra das partes fodas, né? Mas vamos lá. Primeiramente, não falei disso ainda, mas isso é bem importante para esse episódio, que é a dinâmica e relação entre Will e Robin. Mano do céu, que bagulho foda, velho. Que bagulho foda de ver. Porra, acertaram muito, muito, muito em juntar os dois. É tipo assim, uma dinâmica. Bom, já tinha sido meio que confirmado, né? Porque saiu uma imagem dos dois juntos. Eu até falei isso também no meu vídeo, que eu gostaria de ver os dois. E cara, sem palavras. Os dois combinaram muito. Nossa, essa questão da sexualidade, deles conversando sobre isso. Porra, a cena da Robin falando como ela se sentiu depois que ela percebeu que era sobre ela. Não era sobre procurar em outras pessoas, era sobre ela. Cara, que cena linda, mano. Que cena linda. Mas não só essa cena. Toda a dinâmica, desde antes, desde o Will vendo ela beijar a Vicky, aí depois eles começam a conversar e vão atrás das pistas lá onde o Will descobre que ele tava tendo as visões do Vecna. Porra, legal demais os dois. Muito legal. Até tem a cena da Joyce discutindo com eles. Aí o Will toma frente, né? Ele defende a Robin, fala aquelas coisas lá. E muito legal também ver a Joyce e o Will novamente. Com mãe e filho, né? Pô, fazia tempo que a gente não via isso. E foi legal. Na verdade, além do Will e da Robin, lá vai eu falar coisa de fã obcecado, mas enfim. A gente teve outras dinâmicas novas, né? Lembra que eu falei? Foi muito legal ver a galera toda reunida lá na rádio e tal. E isso rendeu pra gente dinâmicas novas, igual a Joyce, a própria Joyce e a Robin. A gente nunca tinha visto essas duas personagens conversar. Foi legal também ver as duas conversarem. Um diálogo rapidinho ali tem também do Hopper com a Robin. Porra, nunca tivemos. Muito legal também. E finalmente, o diálogo mais aguardado de todos, que durante as 5 temporadas a gente nunca teve, Will e Steve, simplesmente. Eles trocaram 2 palavras, mas foi o primeiro diálogo deles. E foi legal também. Aliás, eu esperava que fosse mais, sabe? Espero que entreguem mais de diálogos entre os dois. A série não pode acabar e o único diálogo deles ser aquilo, sabe? Ser 2 palavras. Então eu espero que eles voltem a conversar. Mas enfim. Voltando ao episódio 4, cara,
Kali de volta. Kali de volta. Eu falei que ela ia voltar. Eu falei, muita gente falou. A Miss Walker, diva maravilhosa, falou. Duvidaram. E tá de volta a nossa Kali. Tá de volta. Gente, é o que eu falei. É o que eu falei no meu vídeo. A Kali não... Se ela não voltasse, ia ser um furo de roteiro. E, pô, a série não podia acabar sem ela voltar. E voltou. E eu surtei, tá? Surtei, assim como eu surtei na volta da Max, surtei na volta da Kali. Foi legal, porque aí a Eleven chega assim, ela aparece e pá, só mostra a Kali assim, eu fiquei, é ela, é ela. Aí eu já comemorei. Nossa, muito foda. Kali novamente. Bom, vamos falar então da cena mais épica desse episódio. E uma das mais épicas de toda a série, que é simplesmente o Will canalizando os poderes e matando os Demogorgons. Mano do céu, que cena foi essa, meus amigos? Que cena foi essa? Não, é sério, puta que pariu, acho que foi uma das melhores cenas da história de Stranger Things. Eu surtei demais. Nossa, porque era um bagulho que a gente sempre queria, a gente sempre quis ver o Will tendo destaque, o Will revidando, porque ele, cara, ele sofre desde a primeira temporada, ele é o principal da série, e, cara, ele tava escanteado, é isso, ele tava escanteado, o moleque só sofria, e finalmente o cara revidou, finalmente. Nossa, que cena maravilhosa, gente do céu. Porra, ele lembrando, ai, ele lembrando das memórias. Vocês lembram? Essas memórias a gente não sabia delas, já sabia. Eram as memórias que falam pro Will quando ele tá possuído pelo Devorador de Mentes lá na segunda temporada, mano. Nossa, isso é maravilhoso, maravilhoso esse detalhe. E, cara, mostrando ele e o Mike pequenininho. Aí a Joyce, porra, nossa. Oh, que da hora. Nossa, que cena bem feita. Que cena bem feita, mano. Ai, aí vai lá o Will e pá, mata os Demogorgon. Puta que pariu. Muito foda. E aí, limpa o nariz. Limpa o nariz no final ainda, pra ser a cereja do bolo. Foda demais. Foda demais. Muito foda mesmo. Nossa, mal posso esperar pra ver qual vão ser essas consequências de agora o Will saber canalizar os poderes. Pô, isso é muito legal, muito legal. E vai ser o time, né? O time pra derrotar o Vecna. O Will, Eleven e Kali. Imagina esses três, meu amigo. Imagina esses três agora. Pô, foda demais. Foda demais. Que final. Que final. Nossa, e ainda ele lembrando do que a Robin falou pra ele. Nossa, mano, aquilo foi foda demais. Foda, foda. Jamais vou superar a sensação de ter assistido essa cena. Nossa, foi a mesma sensação de assistir a cena da Max fugindo do Vecna lá. Puta que pariu, cenão também. Ai, Stranger Things é foda. E justamente no episódio 4, né? No episódio 4 sempre tem uma cena muito foda. Dessa vez não foi diferente. Bom, agora eu vou falar de algumas coisas que eu espero pro volume 2. Mais algumas teorias que eu tenho. Bom, quero começar com aquele flashback, né? Que a Max tem. Que foi revelado pra gente que a Max tá nas memórias do Vecna. Tá na mente dele. E é revelado que o Vecna simplesmente estudou com a Joyce, com a Karen, com o Hopper, com o Ted. E, mano, porra, eu sei que isso já era meio que revelado na peça. E até tinha teoria, né? Aquela peça de teatro, eu até mencionei ela, a The First Shadow. Até tinha teoria de que eles iam usar detalhes dessa peça na série. Mas, tipo assim, eu achei que não iam. Não sei. Eu achei que ia ser uma coisa ou outra, mas... até pode ser, até porque a gente nem tem tudo revelado ainda. Mas, pô, legal demais eles conectar tudo agora, né? A peça com a série. Pô, legal demais. E vamos ter revelações, né? Nos próximos episódios. Revelações do porquê. Por que que a Joyce, o Hopper, a Karen
Não, na verdade a Karen nem sabe, mas por que que a Joyce e o Hopper não lembram do Henry? Ou eles lembram, não quiseram falar? Porra, eles têm que explicar isso. Puta que pariu, eles estudaram com o cara. Porra, eu tô ansioso pra saber o que aconteceu. Eu quero muito ver a Joyce e o Hopper na época da escola. Muito, muito. E vocês viram a atriz da Joyce? Mano, sensacional. Porra, nem é CGI. Muita gente achou que era CGI, que era rejuvenescimento, né? Mas não é. É uma atriz idêntica à Winona Ryder, jovem. Isso é muito foda. E é bem provável que eles vão mostrar mais flashbacks. Até mostrou o pai do Steve, né? Muito legal. E eles têm que explicar tudo isso certinho, como que as coisas se amarram, do porquê deles não lembrar do Harry. E vai ser muito legal, é uma parte que eu tô muito ansioso pra saber. Realmente não tenho ideia. Eu não gostaria, olha, uma coisa que eu acho batida, clichê, é bullying. Os caras vai lá, vai explicar que a Joyce, que a Karen, que não sei quem mais, que o pai do Steve, fazia bullying com o Harry. Nossa, jura? E é por isso que ele é do mal, por causa de bullying. Ah, mano, é tão clichê, é tão batido. Eu espero muito que a série não seja por isso, sabe? Que não seja esse o motivo. Espero que a série não vá por esse caminho, sinceramente. Eu acho que tem capacidade para ser algo mais legal do que isso. Mas estou ansioso. Bom, o que mais? Porra, sobre o Harry também. A Max disse que ele não entra naquela caverna. Por que será? Eu tenho um palpite. Eu acho que essa caverna, ela tem a ver... Vocês lembram que eu tinha uma teoria de que ia ter uma criatura nova nessa temporada, que seria o bicho lá de 3 cabeças que a Nancy vê na visão? Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver. Provavelmente o Harry, ele tem medo. Lembra que a Max fala que ele tem medo. Provavelmente o Harry ele tem medo dessa criatura que provavelmente vive nessa caverna. Pra mim isso faz muito sentido, muito sentido. Provavelmente é uma criatura nova, ou até pode ser o próprio Devorador de Mentes, por que não? Né? Eu tenho essa teoria de que essa caverna ela tem a ver com algo que é mais forte do que o Vecna. Por isso que ele tem medo. Essa é a minha teoria. Bom, mais uma teoria que eu tenho, ela não é nem tanto do volume 2, mas mais pro episódio final. Eu acho que vai ter um baile de formatura no final da segunda temporada. Pois é, em vez do Snowball vai ser o baile de formatura, né? E aí a gente vai ter aí um paralelo com o final da segunda temporada, com os personagens felizes, dançando. E cara, sinto que vai ser uma cena muito boa de assistir. Pra mim seria incrível se esse fosse uma das cenas finais da quinta temporada. Ter o baile de formatura, que agora os personagens estão se formando, né? E aí dançando. Ai, nossa, vai ser muito bom. Eu super imagino isso. E é o que eu espero pro episódio final, né? A gente finalmente vê os personagens sendo felizes depois que tudo acabou. E é isso. Lucas dançando com a Max, Mike dançando com a Eleven. Final feliz pra todos. Coisas que eu não gostei tanto nesse volume. Bom, acho que de longe a que eu mais fiquei... Ai, não é possível que estão fazendo isso. É o lance do triângulo amoroso entre Steve, Nancy e Jonathan. De novo, os caras voltaram com isso. Assim, é quinta temporada, né? E é aquilo que eu já falei em um outro vídeo meu. Que eles normalmente pegam elementos da primeira e voltam a trabalhar na última temporada. E isso existia na primeira temporada. Mas assim, cara, já tava resolvido, sabe? Fica chato, fica maçante. Assim, eu até gostei. Teve umas ceninhas engraçadas e tal, aquelas deles competindo pra ver quem chega primeiro no negócio. Eu achei muito, muito bom, muito engraçado. Mas é isso é um problema na vida dos personagens que me brocha, sabe? Porque é um problema já resolvido. Então não faz sentido, sabe? Pô, fica chato. E assim, a gente viu que o Jonathan vai pedir a Nancy em casamento, né? E
Pô, gente, desculpa, mas é Jonathan e Nancy, o Endgame. Amo o Steve, é meu personagem favorito, mas a pessoa dele é outra, não é a Nancy. E, cara, eles terem voltado nisso, eu achei bem chato. Outra coisa que me incomodou um pouco foi a falta de uma construção melhor na relação do Hopper e da Eleven. Eu achei também que eles estavam repetindo coisas que a gente já tinha visto e que eles já tinham se resolvido. Eu sei que tem que ter esse lance de pai e filho e tal, mas, cara, me pareceu que eles estavam discutindo coisas que eles já resolveram, sabe? Tipo, o Hopper não confiando tanto na Eleven, sabe? A gente já não viu isso antes, sabe? Eu senti, aliás, aí eu já puxo outra coisa. Eu achei o núcleo do Eleven e do Hopper o mais chatinho de assistir. Assim, ele não é ruim, mas é o mais chatinho, sabe? Eu queria muito mais ver os outros personagens. Isso acontece isso acontece em todas as temporadas de ter núcleos que são um pouco menos legais de assistir. E no caso da quinta, pelo menos esse primeiro volume, no meu caso foi o da Eleven e do Hopper. Mas eles não são ruins. Mas me incomodou um pouco esse núcleo e essas questões narrativas. Mas tem umas cenas muito legais nesse núcleo, principalmente aquela da Eleven pulando, sensacional. E a dela encontrando a Kali, né? A Kali, finalmente. No mais é isso. No geral, eu gostei bastante desse primeiro volume. Foi muito legal poder voltar a assistir Stranger Things, minha série favorita. Eu tô muito ansioso pro volume 2 e pro episódio final, claro, com aquele aperto no coração. Mas fazer o que? A gente precisa estar lá, assistir e se emocionar e sentir várias outras coisas que só Stranger Things consegue nos proporcionar. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!